Fala galera do segundo ano, mais um vídeo para vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz da participação de todo mundo. Continuem comentando, continuem colocando as dúvidas embaixo do vídeo, porque amanhã eu vou corrigir, né, todas essas dúvidas, beleza? Outro ponto, continuem entregando as atividades para a Jéssica, que ela está repassando para mim, viu? Então, ó, eu vou anotar quem está fazendo tarefa e quem não está, beleza? A gente vai falar agora sobre a segunda parte do assunto de industrialização, que a gente falou na outra aula para vocês sobre os conceitos básicos de industrialização, os tipos de indústrias e etc. E agora a gente vai falar sobre a industrialização brasileira. Esse conteúdo é super importante para o SSA2, tá? Bora lá. Então, nós temos que entender a industrialização brasileira como parte de um processo histórico. Não é simplesmente do dia para a noite que as indústrias apareceram no Brasil. Pelo contrário, a gente demorou muito. Nossa industrialização era do tipo tardia, como a gente falou na aula anterior. A gente só se desenvolveu na terceira revolução industrial, basicamente, tá? Então, vamos pensar um pouco lá atrás. Durante o processo de colonização, gente, nós tínhamos um país que tinha uma economia estruturada dentro da produção agrícola, né, dentro do campo. Então, por 300 anos, nós tivemos apenas atividades exclusivas ligadas ao campo. Nós tivemos o ciclo do pau-brasil, que é uma produção extrativista. Nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, né, que é uma produção agrícola. Nós tivemos o ciclo do ouro, que é uma produção extrativista. Nós tivemos o ciclo do café, que é uma produção agrícola. Nós tivemos o ciclo da borracha, que é extrativismo, por causa da seringueira. E assim vai. Percebe? São muitos ciclos econômicos totalmente voltados para o campo. Então, a maioria da população estava no campo. Tá? Então, por muito tempo a gente foi obrigado a manter essa estrutura, porque a gente era colônia, afinal de contas, né? Posteriormente, né, no século XIX, a partir de 1822, a gente passa a ter independência, na verdade até antes, a partir de 1808, quando a família portuguesa chega no Brasil, né? E a gente tem o fim do Pacto Colonial, ou seja, a partir de agora, o Brasil pode ter as suas primeiras manufaturas, as primeiras produções, além daquelas que o Brasil era direcionado a ter, era determinado a ter, né? Então, no século XIX, veja, a gente foi descoberto no século XVI, né, em 1500. Só no século XIX a gente teve possibilidade de desenvolver outras atividades econômicas aqui no nosso país. Vê que complicado. Então, em 1822, nós tivemos a independência e automaticamente a gente começou a ter algumas modificações dentro da estruturação econômica brasileira. Tá? Mas, até aí, qual era a estrutura da economia? Tá? Nós tínhamos uma economia baseada no plantation. Plantation, o regulation não, o plantation é um sistema agrícola baseado no latifúndio, que são aquelas grandes propriedades de terra. Inicialmente o plantation era baseado na mão de obra escrava. Hoje ainda existe plantation? Claro que sim, mas existe mão de obra escrava, pelo menos oficialmente, gente? Não, até porque em 1888 nós tivemos a Lei Áurea, graças a Deus, né? Então, mas nessa época, até 88, a mão de obra que trabalhava dentro das produções agrícolas era mão de obra escrava, tá? Monocultura é outra característica do plantation. Então, se você ver o ciclo econômico da cana-de-açúcar, só se produzia cana-de-açúcar. O ciclo econômico do café, só se produzia café, entendeu? É uma monocultura, quer dizer, uma única produção, tá? Um único gênero agrícola, e geralmente isso é feito para exportação, é feito para ser vendido para fora, gente. Tá? Era essa estrutura colonial que foi absorvida pelo Brasil até mais ou menos o final do século XIX, tá? Então vamos lá. Após a independência, a gente sabe que o café se tornou a base da economia
nacional com base na estrutura do plantation. No entanto, a partir de 1850, algumas características desse plantation vai mudar, porque a gente passa a ter uma série de legislações, uma série de leis que vai diminuir, vamos dizer, a participação da mão de obra escrava dentro das produções do Brasil. Nós temos aí a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, a Lei dos Sexagenários em 1885, a Lei do Ventre Livre em 1871 e, por fim, a Lei Áurea. Então, quer dizer, quando a gente para em 1850 de traficar pessoas da África para trabalhar como escravos no Brasil, a gente tem uma queda na diminuição de mão de obra. Tá? E com isso começa a surgir o interesse por imigrantes propriamente dito, né? Pessoas que não foram traficadas, pessoas que entraram no nosso país com o intuito de trabalhar mesmo, né? Por pura vontade, beleza? Então começamos a receber, a partir de 1850, metade do século XIX, vários desses imigrantes que lá na Europa, alguns deles já trabalhavam dentro das fábricas. Esses imigrantes, eles vão ser aqui no Brasil os primeiros trabalhadores das pequenas manufaturas que existiam. Que manufaturas eram essas, né? Atividades simples, meu povo. Isso eu já falei. Atividades simples como bens não duráveis, né? Móveis, cerâmicas, tijolo, tecidos, ferramentas. Só que você tem que lembrar que começa aos poucos a haver essa substituição da mão de obra escrava para mão de obra assalariada, tá? Quando os imigrantes chegam aqui, que eles vão trabalhar, né? Eles vêm direcionados para trabalhar no café, eles percebem que a estrutura que os donos das fazendas de café querem manter eles é uma estrutura muito próxima ao que os escravos viviam. Então não era a intenção, eles vieram da Europa, um local onde eles eram livres, para viver aqui no sistema de subescravidão. É uma coisa bem complicada, né? Então muitos não quiseram trabalhar nas fazendas e foram para as cidades, tá? E a partir daí começamos a desenvolver, como eu falei para vocês, as primeiras fábricas aqui no Brasil, né, no final do século XIX. Então, o que aconteceu nesse momento? O Brasil começa a comprar máquinas de fora, tá, para equipar a sua indústria, ainda muito precária, ainda engatinhando. Né? Nesse mesmo período, a Europa, os Estados Unidos, o Japão já estava na segunda revolução industrial, já estava desenvolvendo motor a combustão, as indústrias automobilísticas já eram um fato dentro desses países, certo? E, consequentemente, o Brasil ainda estava lá, abestalhado, sem investir na industrialização, ainda com o café como principal fonte de renda, certo? E existe um problema aí, uma compensação. Como é que eu compro máquinas e eu vendo comida? É desproporcional, né? Então nós temos um desequilíbrio, querendo ou não, na balança comercial brasileira, porque a gente acaba importando uma coisa que é 1000 vezes mais cara do que o que a gente está vendendo, né? Para eu ter o mesmo lucro que a Inglaterra vai ter, eu vou precisar produzir muito mais café do que eles precisaram produzir essas máquinas, tá? Então, começa a haver uma expansão do café para o interior de São Paulo. Veja aí que o Brasil continua insistindo, né, exclusivamente na atividade agrícola. Começa a haver essa expansão para o interior de São Paulo e também do Sudeste, mas eles começam a perceber ainda mais escassez de mão de obra, como eu falei, né? Depois de 88 não tem nem mais escravidão, a grande maioria dos escravos nem quiseram mais continuar nas fazendas que eles foram torturados, né? A grande parte da vida, ou até a vida inteira, né? Então começou a haver até propaganda para que houvesse uma imigração para o nosso país de maneira mais efetiva. Então, entram aqui no Brasil japoneses, italianos, alemães, portugueses, vêm, né? Então, quer dizer,
os sírio-libaneses, um número significativo de imigrantes vem para o Brasil de países que já estavam industrializados, né? A grande maioria deles. Então, querendo ou não, isso dá um incentivo para a projeção da indústria no cenário nacional. Outro ponto que eu quero dizer a vocês é que no início do século XX nós temos crises mundiais que são extremamente importantes para o desenvolvimento da indústria nacional, que vai ser a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e, em 1929, a Grande Depressão, a primeira grande crise do capitalismo, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o crash, né, mundial. Então, basicamente, essas duas crises favoreceram a industrialização no Brasil. Em que sentido? Nós precisamos, a gente precisa desenvolver a indústria porque vários dos meus países fornecedores de materiais manufaturados, eles estavam em crise ou eles tinham acabado de sair de uma guerra. Então, como é que eles iam produzir esses bens de consumo? Então, o Brasil é levado obrigatoriamente a investir dentro da indústria. Então, as primeiras pessoas que investiram em indústria no nosso país foram banqueiros e latifundiários, né? Latifundiários, como a gente sabe, os donos das fazendas de café, que tinham acumulado muito dinheiro, tá? Devido ao ciclo do café, o café ser um produto extremamente valorizado no cenário internacional, e que o café do Brasil, sim, é um café, sempre foi um café de qualidade, né? Sobretudo que era exportado. Então eles começaram a investir em produção de outras mercadorias, tanto industriais quanto agrícolas, né? Para o mercado interno. Então a gente começa aí a substituir as importações. Então, antes dessas crises, né, antes das crises, o Brasil comprava vários produtos de fora. E devido às crises lá fora, a gente foi obrigado a desenvolver esses produtos aqui em território nacional. E aí? Então, começamos aí a primeira fase da Revolução Industrial Brasileira, sendo que, em comparação à Revolução no mundo, o Brasil está entrando tardiamente ou retardariamente dentro da Revolução Industrial. Se eu comparar com a Inglaterra, né, que desenvolveu sua indústria no século XVIII, eu vou ficar até frustrado, porque são mais de 100 anos de diferença, meu povo. A gente teve as primeiras fábricas no final do século XVIII, né, enquanto eles já lá no final do século XIX, desculpe, enquanto eles lá no século XVIII eles já estavam desenvolvendo as primeiras máquinas a vapor, os meios de transporte mais rápidos e assim vai, né? Ok? Tranquilo, né? Então, nós temos na segunda etapa do processo industrial brasileiro 2 presidentes que super se destacam, que é o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek, né? O Getúlio Vargas ele vai ficar no poder de 1939 a 1945, enquanto o Juscelino de 1956 a 61. Ok? Esses 2 presidentes implementaram a estrutura básica para o avanço da indústria e, consequentemente, são os pais, né, para a indústria nacional, até porque graças a ele e graças ao fomento, né, do governo, nós tivemos, consequentemente, o maior desenvolvimento da indústria. Tá? Então vamos falar um pouco sobre Getúlio Vargas. Quais eram os obstáculos para o desenvolvimento industrial de Getúlio Vargas? A insuficiência energética. Lembre-se, a primeira revolução industrial na Inglaterra tinha como principal fonte energética o carvão mineral. O Brasil tinha carvão? Tinha, na região sul, mas é um carvão de péssima qualidade, péssima mesmo. Tá? Então, ele não tinha como desenvolver essa indústria porque faltava, propriamente dito, fontes de energia que suprissem essa indústria. Né? E até 1939 não se tinha descoberto petróleo no Brasil. E
pense, nos outros países já havia um desenvolvimento, já havia uma exploração do petróleo muito forte. Até porque a gente está falando nos outros países, de um período onde a indústria automobilística ela está crescente, né? Ela está se desenvolvendo. Então, Getúlio Vargas ele acaba estruturando a indústria, vamos dizer, de base aqui do Brasil, propriamente dito. Ele desenvolve em Volta Redonda a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, né? Ele bota a CSN em Volta Redonda porque ela fica ali no eixo Rio-São Paulo, tá? E fica próximo ao quadrilátero ferrífero, né, de Minas Gerais, que é uma área de exploração de minério, sobretudo o minério de ferro, já que uma siderúrgica ela vai produzir aço, tá, que é derivado do melhoramento do minério de ferro. E também ele desenvolve em 42 a Companhia Vale do Rio Doce, né, a Vale que hoje é a Vale S.A., Sociedade Anônima, né, que é uma empresa privada hoje, já foi do governo brasileiro, né? Infelizmente ela foi privatizada na década de 90, mas é aí. Era inclusive esse o símbolo da Vale, né? A Companhia Vale do Rio Doce. Ele desenvolve também a CHESP, que é a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, em 1945. Ele desenvolve a Fábrica Nacional de Motores, também em 42. E a Petrobras em 1953, beleza? A Petrobras, que é uma empresa de economia mista até hoje, né? A partir dela nós tiramos muito lucro, para ser direcionada para a educação, para a saúde, para a segurança pública, sobretudo após o descobrimento do pré-sal, né? No final do século XX e início do século XXI. E com a efetivação da exploração desse pré-sal a partir de 2013, tá? Então, gente, a partir de 1950, o Brasil inicia uma transição de um país agrário para um país urbano e industrial. Olha o crescimento aqui, deixa eu apagar isso. Eu sei que é nojento apagar com a mão, mas eu preciso ser rápido. Em 1940, 31% da população apenas vivia na cidade. Em 50, nós tínhamos aí 36%. Em 60, 45%. Em 70, agora a maioria da população brasileira é urbana. Então nós temos 56%. Então o Brasil se tornou industrial, urbano e industrial propriamente dito. Beleza? Tranquilo, meu povo? Eu vou deixar Juscelino Kubitschek para a próxima aula, beleza? Porque a gente tem um tempo limitado. Mas saibam que vai ter exercício, então faça esses exercícios, entregue, e eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima semana. Beijo!